Olá, o programa Saúde em Foco está de volta e hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é muito lembrado no mês de maio, né? O mês de maio nós temos uma data que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Só no ano de 2022 nós temos mais de 20%, né, quase 20% das denúncias de violência e abuso dos direitos de crianças e adolescentes voltados à violência sexual. É um assunto muito sério que tem sido visto como que aumentou muito durante nosso período de pandemia, né? E hoje, então, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos várias pessoas aqui, vários profissionais que trabalham diretamente com as vítimas. E aí, para isso, então, nós estamos agora aqui de forma remota com a enfermeira Berenice, que é responsável pela equipe de matriciamento do Hospital Universitário de Santa Maria. Seja bem-vinda, Berenice, obrigada por ter aceitado o convite para participar com a gente aqui, contar um pouquinho para nós como é que funciona, o que é essa equipe de matriciamento e como é que funciona esse serviço, né, que aborda exatamente as pessoas que foram vítimas de violência sexual. Olá, então eu agradeço primeiramente, né, o convite para estar participando desse programa, muito importante, né, estarmos divulgando o nosso trabalho e consolidando o que a gente vem construindo. Nós, então, temos a equipe de matriciamento em violência, que é uma equipe multiprofissional, onde nós temos médica ginecologista, infectologista, temos enfermeiras, assistente social, psicóloga, farmacêutica, e a gente vem construindo toda uma organização, né, para o atendimento, para o qual o USME é referência, né, para o atendimento de violência sexual, e que se verifica cada dia que a maior ocorrência é, sim, de crianças e adolescentes. Então, nós organizamos todos os fluxos de entrada, né, todo o fluxo da rede, enfim, para estar caminhando para o USME. As equipes estão capacitadas para atender, equipe do pronto-socorro pediátrico, ambulatório, centro obstétrico, e a gente, então, faz todas as capacitações e organização desses atendimentos. Tá? Então, é realizado um atendimento multiprofissional, quando a pessoa chega, né, tanto criança quanto adolescente, quanto adultos chegam para esse atendimento, e todos os encaminhamentos, profilaxias, acompanhamento, tudo que é necessário para que a gente, né, esteja organizando a pessoa dentro dessa situação. Tu quer contar um pouquinho para a gente também como é que foi a história, quando é que surgiu a equipe de matriciamento relacionada, quanto tempo já tem funcionando aí? Conta um pouquinho para nós. A equipe de matriciamento oficialmente foi reconhecida em 2017, então, quando foi determinado que o USME seria referência para esse atendimento, foi uma luta bem grande, uma construção de um trabalho, né, quem esteve sempre à frente foi a enfermeira Virgínia. Então, a gente foi, né, constituindo essa equipe e com o objetivo principalmente de organizar esse atendimento, né, para que ele fosse padronizado, para que a pessoa fosse acolhida, né, em qualquer momento que chegasse aqui dentro das 24 horas do dia, independente de ter boletim de ocorrência ou não. Então, sendo atendida em tempo adequado e com todo atendimento adequado, desde acolhimento até mesmo as questões de saúde relacionadas a profilaxias, exames, né, tudo que é necessário neste momento estar atento. Então, se verificou essa necessidade que nós tivéssemos uma equipe multiprofissional, né, porque é um atendimento que ele vai além da questão específica de saúde e sim toda a reorganização dessa pessoa, dessa criança e adolescente, né, a partir desta situação de violência. E esse trabalho é muito importante que ele seja integrado, né? Que ele possa integrar que todos os serviços de saúde da cidade, por exemplo, tenham saibam esse funcionamento desse fluxo, né? De como chegar para que as vítimas sejam de fato encaminhadas de forma rápida, logo, né, que se dá essa constatação, né? Então, esse serviço é um serviço importantíssimo, né? A gente acha, espero que ao longo agora do programa a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos uma contribuição de uma gineco-obstetra, né, que é a doutora Sandra, e ela é do Hospital Presidente Vargas de Porto Alegre, que é um local de referência também nesse tema.
Vamos assistir agora a fala da doutora Sandra, para depois a gente poder comentar. No Brasil, é permitido realizar o aborto em 3 circunstâncias: risco materno, anencefalia e casos de violência sexual. A violência sexual muitas vezes não é visível, é crônica na infância, na grande maioria das vezes ela ocorre nessa faixa etária, entre 5 e 10 anos, mas pode também ocorrer em estupro na rua, mas em relações que corresponde à violência doméstica, esse fenômeno que às vezes a mulher não percebe. Essas avaliações são muitas vezes difíceis e necessitam uma expertise da equipe, todo um treinamento. E é isso que a gente vem oferecendo nos últimos anos, nos tornando o serviço de maior referência do estado do Rio Grande do Sul. A paciente que sofreu violência, às vezes menor de idade, ela tem algumas portas de entrada no hospital, que são a emergência pediátrica ou o centro obstétrico. Então, é de pronto atendimento com brevidade, porque essa gestação está em curso e precisa ser avaliada se fecha critérios para a realização do aborto legal. Então, gostaria de deixar aqui o recado da importância desse serviço existir, da dificuldade e do reconhecimento que a gente precisa para batalhar e continuar existindo, visto que é um procedimento legal e para que essas mulheres que, além de sofrer violência, não tenham que correr o risco de passar por um procedimento que às vezes ela nem sabe que tem o direito de realizar. Olha só, e esse serviço do Hospital Presidente Vargas, ele é um dos 7 serviços, né, um dos 7 hospitais que estão credenciados, né, para fazer esse tipo de atendimento. E eu soube que aqui em Santa Maria também vai haver, está em processo de credenciamento, né, e sei que você é uma das grandes incentivadoras, né, até incentivou no sentido, nós temos também hoje que vai participar daqui a pouquinho uma mestranda, que é a Juliele, né, que também vai auxiliar em pesquisas relacionadas a esse processo de credenciamento. Gostaria de falar um pouquinho para a gente como é que está esse processo, quais são as necessidades? Então, nós estamos então, com esse processo de credenciamento junto ao Estado, organizamos todo, né, o fluxo de atendimento a partir do que já existe, o que precisa ser acrescentado, nesse sentido de que possamos também estar realizando aqui, né, a interrupção da gestação nesses casos, né, previstos em lei, e a situação mais específica das gestações decorrentes da gestação, da violência. Então, a gente está em fase de construção de protocolo, né? Construímos um fluxo, está junto à Coordenadoria Regional de Saúde para aprovação. Então, para que a gente consiga estar realizando aqui no Hospital Universitário, que não mais precisemos encaminhar para Porto Alegre, que é a situação que a gente tem hoje. Né? Porto Alegre, o Hospital Presidente Vargas nos dá todo esse apoio, em todas as vezes que temos essa situação, temos encaminhado para lá, é realizado, mas se verifica a importância de que isso seja realizado próximo ao município, próximo ao local de residência dessa paciente, evitando mais esse transtorno de deslocamento e toda a questão de organização para acompanhamento após. Sim, e aí esses casos são aqueles casos em que há a comprovação, né, de que houve o abuso e que foi identificado rapidamente, né, mas também a gente tem aqueles casos das crianças que se constata depois, quando elas conseguem revelar, né, às vezes demora alguns anos para as crianças revelarem, e elas também podem ser atendidas, né, nesse serviço, elas entram também nesse acompanhamento. Sim? Sim, as gestações decorrentes de violência que não, né, não acabam ocorrendo o processo de interrupção, elas são acompanhadas no nosso pré-natal de alto risco, com todo o suporte, né, durante o pré-natal, enfim, sempre considerando o desejo da mãe, né, nessa situação, né, se vai permanecer ou não com a criança, se a criança vai ser acolhida, todo o suporte para a família, né, respeitando todas as questões legais e encaminhando para que se consiga organizar da melhor forma possível, né, perante esse acontecimento da gestação decorrente de uma situação de violência.
Vamos chamar agora, então, o vídeo que a Juliele gravou, nos trouxe aqui para falar um pouquinho de como é que se dá o fluxo, né, desse atendimento. A minha prática diária no centro obstétrico faz com que eu tenha contato com as pacientes vítimas de violência sexual. Esse atendimento vai ser feito com um mínimo de exposição, com uma equipe reduzida, sendo esta equipe um enfermeiro e um médico, podendo ser o preceptor ou residente. A gente realiza os testes rápidos, teste rápido de HIV, de sífilis, hepatite B, hepatite C, e também realiza o teste de gravidez quando a paciente já menstrua. Aí são prescritos, então, os medicamentos, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. São medicações para prevenir infecções sexualmente transmissíveis e também antirretrovirais para combater o HIV. Lembrando que essas medicações, a grande maioria delas, são realizadas quando esse atendimento é realizado até 72 horas após o abuso, tá? São solicitados exames laboratoriais que são coletados com urgência. É realizado o preenchimento da notificação compulsória. Essa paciente ela é liberada já com agendamento para psicologia, assistente social, infectologia e também para ginecologia. E ela pretende agora, ao longo do mestrado dela, desenvolver um protocolo de serviço para justamente organizar esse serviço, ajudar a organizar esse serviço de atendimento às vítimas nesse setor de vocês, né? E olha só, a Juliele mencionou uma questão e me fez lembrar agora, fiquei pensando que a gente não mencionou aqui, o atendimento a meninos, né? A gente sabe que, na maioria dos casos, mais de 70% dos casos, eles são em meninas, né? Ocorrem a violência sexual com meninas, mas também ocorrem com meninos, às vezes é um pouco mais velado, demora para aparecer. Quando vocês tomam conhecimento de que há meninos, assim, para onde que eles vão para o atendimento? Tu saberia me dizer agora? Sim, nós temos então o pronto-socorro pediátrico, tá? Que atende até 14 anos, tanto meninos quanto meninas, tá? Então, a pediatria atende essa faixa etária. O pronto-socorro adulto vai atender o menino a partir de 14 anos e o centro obstétrico atende a menina. Tá? Então, tem previsto tanto o protocolo de atendimento para menino, menina, né, e para mulher, e o homem também. Então, a gente tem isso organizado e todos os encaminhamentos, as avaliações com demais especialistas quando necessário, desde psiquiatria, proctologista. Então, isso está descrito também. Né? E a Juliele está nos ajudando a construir esse protocolo com todas essas normas que a gente criou, vão fazer parte do protocolo de serviço, para que então a gente tenha isso tudo junto e né, sistematizado para então a equipe ter acesso e realizar esse atendimento. Tá? Mas está organizado sim para todas as faixas etárias e gêneros também. Tá? E isso é muito bacana. Exatamente, porque é isso que a gente quer que aconteça, né? Que as pesquisas e que os trabalhos desenvolvidos na universidade venham ao encontro das necessidades dos serviços, dos locais, né? Então, esse é um excelente exemplo dessa agregação, né? Serviço e universidade, né? Então, a gente fica muito contente, assim, de também estar auxiliando nesse aspecto. Para ajudar, né, em última instância, a questão é para ajudar a vítima, né, para que ela seja bem acolhida, tenha um acolhimento humanizado em todos os aspectos, né. Bem, e agora, então, vamos conhecer um pouquinho de como é que funciona. Você mencionou que a equipe é multidisciplinar, né, a gente viu que lá no Hospital Presidente Vargas também é. Vamos conhecer um pouquinho, então, como é que funciona o atendimento do assistente social, né, nessa equipe. Então, a gente trouxe aqui a Eliane, que vai contar um pouquinho para nós como que funciona. Então, no primeiro momento, a gente faz uma escuta. Essa escuta, ela é sempre multi, né? A gente faz em conjunto com a psicologia, para ver como que essa pessoa foi afetada em relação à situação de violência.
É importante que a gente tenha uma escuta voltada para sensibilizar a pessoa em relação aos serviços que ela pode acionar, principalmente em relação à questão do boletim de ocorrência, que ele não é imprescindível para atendimento de saúde, mas a gente sabe que ele é importante para identificar o agressor e responsabilizar o agressor pela situação de violência. Então, o serviço social ele também contribui para identificar uma rede de apoio, se a pessoa veio desacompanhada ao serviço ou se veio encaminhada pela brigada, enfim, de fazer com que essa pessoa ela tenha outras pessoas para poder ajudá-la nesse momento. A auxiliar a pessoa a pensar em algumas estratégias e também a pensar em alguns serviços que são importantes, principalmente, por exemplo, o acompanhamento psiquiátrico, né, e psicológico. Então, a gente sempre tenta pensar que essa vítima ela está inserida em algum contexto e de que forma a violência sexual modificou esse contexto ou rompeu com alguma situação que essa pessoa tinha anteriormente. Por exemplo, quem estava trabalhando, se conseguiu voltar à rotina de trabalho ou se precisa de afastamento. Então, desde a questão, às vezes, da medicação, se está conseguindo tomar, né? Então, a gente também faz um processo bastante educativo quando se trata em relação à escuta. E essa escuta, ela nunca é isolada. A gente sempre faz escuta com outro profissional, né? Com o profissional da psicologia e também acaba discutindo os casos em conjunto com a ginecologia ou com o ambulatório adulto nos casos que é necessário para homens, por exemplo. Muito importante, né? Que seja feita sempre essa discussão, esse acompanhamento interdisciplinar. Então, vejam só, a gente agradece também, né, a participação da Eliane, que nos trouxe bem claramente, assim, o que se pode fazer, né, com a pessoa, assim. E muito importante, né, de trabalhar com as vítimas, sendo elas crianças, adolescentes ou adultos, que elas saibam que tem o que fazer, que há uma vida para se fazer depois, né? Não acabou a vida, né, em função disso. Existe uma equipe preparada para atender, existe muitos acompanhamentos que podem ser feitos para a pessoa se reorganizar, né, e conseguir seguir. E eu queria, antes da gente finalizar, que o programa está quase no finalzinho, deixar claro, assim, para quem está assistindo agora, né, pegou o programa andando e tal, é importante a gente deixar bem claro que o Disque 100 está funcionando, né? Então, uma das formas de denunciar, né, quando se constata que existe uma suspeita de abuso sexual, existe, então, um número nacional, né, do Brasil, que é o Disque 100. Que é um dos caminhos onde pode acontecer essa denúncia, né? Entre outros, entre o Conselho Tutelar, Ministério Público, né? Berenice, então, uma última questão para ti. Eu gostaria de saber, assim, o que tu gostaria de deixar como mensagem final para a gente a respeito desse tema do programa? Então, né, que lembrar que então, temos um serviço de referência, né, que está aqui 24 horas pronto para atender. A importância de vir em tempo hábil, né, vir até 72 horas, para que a gente consiga fazer as profilaxias adequadas, né, tanto em relação a doenças, como também em relação à gestação, que não precisa ter boletim de ocorrência, né, que é só chegar aqui na porta do USM, né, e vai ser atendido e ser encaminhado, tem um serviço organizado para atender essas necessidades, e que também, na sua comunidade, né, tem a unidade básica de saúde, lá o postinho de saúde, que vai saber para onde encaminhar, nas escolas, né, conselho tutelar. Então, a gente procura sempre estar fortalecendo essa rede para que a pessoa, identificando essa necessidade, traga, né, denuncie, identifique, comunique, para que a gente consiga estar ajudando. Tá? E estamos aqui para atender, né, e auxiliar nessa reorganização pós essa situação. E como a professora Josi falou, de que a gente tem sim como se reorganizar e que o quanto antes que a gente consiga estar intervindo, auxiliando, vai ser mais fácil e ter um desfecho melhor. Tá? E a gente se coloca à disposição, né, enquanto equipe de matriciamento, enquanto equipe de saúde do Hospital Universitário, para estar realizando esse atendimento. Então, Berenice, eu queria te agradecer imensamente pelo teu tempo, que tu abriu um espacinho na agenda aí no teu trabalho para falar com a gente, ao vivo, né? E agradecer, então, o programa Saúde em Foco fica por aqui
E você pode rever esse programa nas nossas redes sociais, na nossa página da UFN TV. Obrigada e até mais!